O local que um dia foi considerado um dos mais belos sobrados de São Luís, hoje é a imagem do abandono. O Chalé da Fabril foi construído entre o final do século XIX e o início do século XX. Oficialmente, foi habitado em 1905 pela família do industrial Joaquim Moreira Alves dos Santos, mais conhecido como Nhozinho Santos, dono da Companhia Fabril Maranhense, administradora da fábrica Santa Isabel, que ficava ao lado da residência. Segundo o professor e historiador Antônio Guimarães, a casa é toda de estrutura pré-moldada. Pilares e paredes foram construídos na Inglaterra e trazidos para São Luís. Foi a primeira obra no Maranhão onde o ferro era a base da construção. Esse chalé do Nhozinho Santos, ele traz 80% da Inglaterra, certo? Ele vem praticamente da Inglaterra. É a primeira construção em ferro do estado do Maranhão para ser moradia. É a primeira construção. Você pode ver que a estrutura dele todinha é metálica. Então foi a primeira construção. O teto dele foi o primeiro teto revestido em zinco, que é o amianto, com o revestimento de bronze. Então ele foi um marco. O Nhozinho Santos, ele traz para si uma áurea de um empreendedor. E realmente ele foi um empreendedor. A casa e a fábrica foram vendidas à família Buld. Quem fechou o negócio foi o empresário César Buld, influente cidadão maranhense, que chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa e governador do Maranhão por 5 meses e 4 dias em 1951. Por mais 40 anos, a fábrica Santa Isabel funcionou. Consequentemente, o chalé foi um ponto de grandes histórias. Quando o seu irmão Eduardo Buld falece, é atropelado, e o corpo vem para essa casa, e aqui ele é limpa, a fábrica para automaticamente, aí começa a decadência da casa até as condições atuais de hoje. A decadência do Chalé da Fabril acompanhou o fechamento da fábrica Santa Isabel, isso em meados dos anos 70. De lá para cá, a casa já foi tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual e, em 3 oportunidades, recebeu indicação de repasses de recursos federais para uma ampla reforma e recuperação do prédio. A última vez que isso aconteceu foi em 1992, há 27 anos. Durante todo esse tempo, a ação do tempo vem deteriorando o casarão, que ainda não ruiu de vez devido à sua estrutura sólida. Esse prédio aqui, conforme a gente pode verificar, os anos causaram muitos danos a ele, né? A parte de elementos construtivos, como as paredes, a cobertura, a gente vê que o madeiramento já está todo danificado. É muito difícil a gente precisar um tempo que ele ainda se mantenha em pé, mas que o risco é iminente e, é claro, é possível de se ver. O que a engenheira fala é possível ver com nitidez as marcas de desgastes. As paredes estão perdendo a parte de barro e concreto. Os ferros vão ficando à mostra, resistindo o quanto pode ao clima. Nesses dias de chuvas, a vegetação cresce em toda parte, no telhado, nas paredes, no piso da casa. Naquilo que provavelmente foi a cozinha, a quantidade de lixo provoca desnível no terreno. Uma das marcas da residência resiste, o símbolo da maçonaria, já que Nhozinho Santos seguia os preceitos maçons. O risco de deterioração do chalé é como de tantos outros que estão abandonados. Infiltrações vão minando a estrutura física, provocando rachaduras e desgastes. Existem outros tipos de construção que, às vezes, até com a cobertura ainda no local, ocorrem grandes danos que foram causados ao longo dos anos. Então, por exemplo, nesse período chuvoso, ocorre grande número de infiltrações, o que acaba danificando também toda a parte de estrutura, mesmo que eles não estejam tão dispostos, mas a água acaba entrando na edificação através das fissuras, rachaduras que a gente encontra nos elementos estruturais. E isso também causa danos a esses prédios.